Boa noite, irmãos. Hoje estaria conosco o reverendo Nilson, mas ele recebeu o telefonema, acho que foi na quinta que eu falei com ele. E ele teve que fazer uma cirurgia na boca de urgência, e por isso, obviamente, ele não poderia estar conosco. Eu falei que mais para frente nós iríamos chamá-lo, então, para falar de algum outro tema, algum outro assunto. Obrigado, Matheus. Vê se tem um copinho com água ali. Então eu assumi a tarefa hoje de falar sobre esse tema importante, comunhão. Eu sei que, irmãos, às vezes nós vemos que alguém virá, isso gera uma certa expectativa, mas desta vez não foi possível. Os outros estão confirmados e queira Deus todos possam estar. Vamos abrir em Atos capítulo 2, versículo 42. Mateus, tem como aparecer aqui também? Atos 2, 42. Obrigado. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Amém. Irmãos, a mocidade me enviou como um roteiro ou uma direção para o nosso estudo, exatamente isso aqui. Comunhão é usada para descrever momentos de confraternização. Mas o que de fato koinonia, termo grego do que normalmente se traduz comunhão, significa? Quais bênçãos existem em desfrutar da comunhão? Quais responsabilidades se requer para estar inserido nela? Então, você já deve ter escutado essa palavra, koinonia, que é comunhão. Mas vamos ver na Bíblia exatamente o que é comunhão. Onde essa palavra aparece e em qual contexto ela aparece, como que ela é aplicada. Coloquei embaixo aqui de comunhão a palavra no grego. Primeira coisa, irmãos, que nós devemos sempre fazer no estudo da teologia é olhar para trás, bem atrás. Lá em Gênesis capítulo 1, a 3. Para onde foi a nossa comunhão com Deus? Nós perdemos aquela intimidade, tivemos um rompimento naquele relacionamento que tínhamos com Deus por causa do pecado. A comunhão com Deus, então, foi completamente afetada. E aí em Gênesis 3, Deus mostra que a comunhão do homem com a mulher também foi afetada. E por assim dizer, a comunhão do homem com a natureza, com a criação, afetada. E aí Gênesis 4, temos a comunhão do homem com o seu semelhante, no caso aqui irmão, Caim matando Abel. O homem perdeu a comunhão, perdeu o bom relacionamento, perdeu então, digamos, esta afetividade que tinha, porque Deus havia criado o homem à sua imagem
e semelhança. Agora uma coisa, irmão. Presta bastante atenção aqui. Isso aqui é um gráfico do programa Logos Bible Software, que analisa, enfim, a língua original, né? Essas coisas. Então, aqui no meio está koinonia. Aí quando você faz um estudo de palavras nesse programa, ele mostra no Novo Testamento, aqui no caso a ARA, a Almeida atualizada, a tradução da palavra. Os irmãos sabem que a tradução da palavra depende do contexto em que ela é inserida. O contexto define a tradução. Isso em qualquer língua. Mas, por exemplo, no hebraico, se você pega um dicionário, você vai ver que a mesma palavra é usada em vários sentidos, em várias aplicações. Então, essa palavra comunhão, você vê que na maioria das vezes é traduzida justamente assim, comunhão. É o azul. Nessa pizza aqui é o azul, comunhão. Vai até aqui, ó, bastante. Ou seja, a maioria das ocorrências. Lá em cima, cooperação, vermelho. E olha aqui, no laranja. Os irmãos estão acompanhando aí as cores, né? Eu acho que dá. Coleta, koinonia, coleta. Coleta aqui no sentido de oferta missionária. Coleta dos irmãos, a entrega, a oferta. Participarem, koinonia. O uso do substantivo, não verbo nem adjetivo. Substantivo, koinonia. E até contribuís na área. Esse amarelinho. Então alguém pode dizer, parece diferente a aplicação aqui da mesma palavra, mas nós vamos ver que, em essência, nós temos a mesma aplicação, o mesmo sentido, a mesma essência da koinonia. Então eu trouxe aqui duas definições básicas da palavra. Esse dicionário grego aí é em inglês, mas aí já está traduzido aqui. A primeira aplicação, no sentido de sociedade de participação, comunhão. O ato de compartilhar as atividades ou privilégios de uma íntima associação ou grupo, especialmente usado de casamento e igrejas, ou seja, no contexto de casamento e igrejas. Para ficar mais fácil, vamos ver os exemplos na Bíblia. O primeiro deles é esse aqui, Atos 2, 42. Comunhão, koinonia. Você vai observar o desenho aí da palavra em todos esses textos. O primeiro deles, Atos 2, 42. A palavra não aparece lá nos evangelhos. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Quem? Os arrependidos. Aqueles que de fato estavam com o coração voltado para Deus. Nós temos comunhão com todas as pessoas. Não temos. Não temos. O apóstolo Paulo vai dizer aos coríntios que não há comunhão, ou seja, não há algo em comum entre nós e os incrédulos. Então veja, antes de dizer que este grupo estava em comunhão, nós temos a afirmação, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então a comunhão é dentro de um contexto de vida comum.
Porque a palavra koinonia, ela está ligada a koinós, ou seja, comum. O que é comum entre nós nesse momento? Estamos aqui. Comum. Algo que faz parte de todos, é o comum. Esse é o sentido de comum nessa palavra. Então, quando fala koinonia, é aqueles que têm tudo em comum. Olha o versículo 44. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Era tão forte esta comunhão, que aí nós vemos no versículo 45, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Então veja que já estamos encaixando a palavra comunhão, colocando uma borda, digamos assim, nessa palavra, porque é uma palavra no contexto de arrependimento, é uma palavra no contexto de ensino, é uma palavra que aparece nesse contexto em que tudo é comum e as pessoas dividem o pão, as pessoas dividem a casa, as pessoas dividem até os bens para que o outro seja assistido. Diante disso, perguntamos: será que eu tenho comunhão? Vamos ter um momento de comunhão, vamos comer pipoca e assistir filme. Tá certo? Essa aplicação de koinonia? Não. Nada errado em comer pipoca, ver filme, mas isso não é o que produz koinonia. Isso não é koinonia, isso não é comunhão. O maior momento de comunhão que nós temos, qual é? Santa Ceia. Ali é comunhão. Portanto, irmãos, é importante estarmos juntos, como foi a pergunta lá o tema, digamos, a temática da mocidade. É importante estarmos juntos. Eu creio que seja muito importante termos programações, atividades, mas isso é fruto da comunhão que já temos em Cristo. Isso não é a causa da comunhão. Isso não traz mais comunhão para a igreja. O que traz comunhão para a igreja é o que está aqui em Atos 2. Oração, doutrina, arrependimento, espiritualidade. 1 Coríntios capítulo 10, vamos lá. Abra, por favor, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 16. Irmãos, nós vamos ver alguns textos lá em Filipenses, então eu estou com a versão aqui, Nova Almeida Atualizada, por causa de alguns textos lá de Filipenses 2. Então, por isso que alguma coisa ou outra você vai encontrar diferente. A ideia normalmente é a mesma, não é diferente, é algo mais simples e direto. Então, 1 Coríntios 10, 16. Não é fato que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo? E não é fato que o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo? Então, o que fortalece a minha comunhão com Jesus? Paulo está dizendo, participar de uma forma digna da Santa Ceia. Quando eu participo da ceia dizendo, Senhor, tem misericórdia da minha vida, Senhor, perdoa o meu pecado, Senhor, fortalece a minha fé. E quando eu estou participando da Santa Ceia, estou querendo, desejando mais amizade com o irmão, mais proximidade com o irmão, mais perdão,
mais serviço, mais auxílio, mais visitação, mais aconselhamento. Isso é participar da Santa Ceia. Isso que é comunhão. Comunhão é quando um soldado corre atrás do outro no meio da batalha. Isso que é comunhão, irmãos. Nós estamos encaixando a palavra comunhão, koinonia, dentro do contexto em que ela está na Bíblia. Senão o mundo tem comunhão também, porque eles se divertem muito, eles ficam juntos, eles saem, eles têm os seus encontros. Aquilo não é comunhão nada, dentro do contexto desta palavra. Vamos participar da Santa Ceia, então, com um coração mais humilde, mais amoroso, mais desejoso, desejando Cristo, amando os irmãos, parando com discórdia, parando de ser uma pessoa briguenta, facção, distanciamento emocional. Quando a pessoa diz assim, eu estou aqui por causa de Deus, não quero saber de ninguém. Se não tem comunhão com Cristo, não tem comunhão com os irmãos. Se não tem comunhão com os irmãos, não tem comunhão com Cristo. Não tem como separar, não tem como você dividir assim as coisas e dizer, eu fico com essa parte. Vamos lá para Filipenses. Filipenses capítulo 1, versículo 5. Lucas, leia aí, por favor, Filipenses 1, 5. Cadê a palavra koinonia aí? Hã? Cooperação. Veja a ideia ativa de koinonia. Não é só estar ao lado de alguém, junto, fazendo alguma coisa assim. Cooperação. NA coloca, vocês têm participado na proclamação do Evangelho. Então veja, Paulo está aqui com saudade dos irmãos de Filipos. Ele tem muita gratidão a Deus por tudo que aconteceu lá. Os irmãos se lembram, primeiro Paulo teve uma visão em que foi dito a ele, passa a Macedônia e ajuda-nos. Ele vai. Encontra um rio, Lídia, outras irmãs, outras mulheres ali. Ele prega, Deus abre o coração de Lídia e ela recebe o Evangelho. Depois Paulo liberta uma escrava adivinhadora. Paulo vai na prisão, ele canta, ele ora, ele louva e Deus converte o carcereiro. Paulo sai da prisão, ele vai na casa de Lídia, já tem uma igreja plantada, já tem gente alcançada, e os filipenses estão cooperando com o Evangelho. Isto é comunhão. Cooperação no Evangelho, cooperação, koinonia, está aqui, para confirmar. Pela comunhão no Evangelho, pela vossa comunhão no Evangelho. Portanto, irmãos, nós temos comunhão quando nós estamos juntos para pregar. Nós temos comunhão quando nós estamos interessados em falar de Jesus para as outras pessoas. Onde você estiver. No hospital, na rua, no mercado, na polícia, num restaurante, de repente numa viagem, num encontro, numa praça.
Você está ativamente envolvido com a pregação do Evangelho. E chega um visitante na igreja. Fica ligado, ele é um visitante. Tem um visitante na igreja. Irmão, se a gente ficasse num tempo, num campo missionário, onde raramente aparece um visitante, a gente ia valorizar mais. Um amigo meu estava no Chile, ele falou assim, no ano, se tivesse 10 visitantes, era muito na região que eu estava. Então tinha um visitante, era quase que assim uma coisa extraordinária, tem um visitante hoje, irmãos. Se o visitante vai na igreja, ele não é bem recebido, as pessoas não se aproximam, não conversam, não chegam assim perguntando alguma coisa, está tudo bem, onde você mora, com quem que você veio, enfim, puxa um assunto, ele entra, sai, ninguém dá atenção, dificilmente vai voltar. Dificilmente vai voltar. Então é o jovem visitante. Os jovens devem diluir o grupo que está ali fechado e ir lá se aproximar. Vai lá conversar. Fala alguma coisa com ele. Não é possível. Se aproxima. Chama para os outros trabalhos em turma. Prega o Evangelho. Prega o Evangelho. Paulo diz, vocês estavam comigo, irmãos, no Evangelho, na pregação. Isto é comunhão. Qual foi a última vez que você pôde identificar comunhão na pregação, na proclamação do Evangelho? Em que você se uniu aos irmãos para evangelizar, para anunciar, para conversar com alguém, para evangelizar. As portas estão abertas, irmãos. Eu acho estranho alguém perguntar o que eu faço. Está tudo aí, diante de nós para fazer. Comunhão, então, aqui nesse texto de Filipenses, é a cooperação, é a participação na proclamação do Evangelho. Abre a boca para pregar, aproveita as oportunidades. Filemão, versículo 6, apenas um capítulo, abra lá, por favor, Filemão 6. Olha só, versículo 6. Oro para que a comunhão, koinonia, da sua fé se torne eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmãos, seu amor me trouxe grande alegria e consolo, visto que o coração dos santos tem sido reanimado por você. Olha só, comunhão da fé. A comunhão, então, cristã, a comunhão koinonia, a comunhão bíblica, a comunhão espiritual é aquela que abençoa o outro. É aquela comunhão eficaz, dá fruto. É aquela comunhão que abraça. É aquela comunhão que se estende para o outro. Olha só, o coração dos santos tem sido reanimado
Filemão, pela sua vida, por você. Comunhão gerada pela fé, comunhão mantida por fé, comunhão da fé. Observem, então, que a comunhão envolve edificação. O seu amor me trouxe grande alegria e consolo. Irmãos, se nós estamos naquela comunhão espiritual verdadeira, comunhão que é bênção, isso edifica, isso não destrói as outras vidas. Como que nós vamos dizer que nós temos comunhão se nós estamos separados uns dos outros, brigados, se há entre nós discórdias, se entre nós não há esse ânimo renovado? Veja o que Filemão fazia. O coração dos santos tem sido reanimado por você. Filemão, você é uma bênção. Isso é comunhão. 1 João, capítulo 1. Versículo 3. O que vimos e ouvimos, vos anunciamos, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. A mensagem que dele ouvimos, versículo 5. A mensagem que dele ouvimos e que anunciamos é esta: Deus é luz, não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Eu tenho muita comunhão com as pessoas do mundo. Então não tem comunhão com Deus. Quando você conhece o Senhor, já não dá mais para ter comunhão com quem ainda não conhece o Senhor. Estou perdendo amigos? Ótimo, ótimo. Estou perdendo muita coisa que eu tinha e fazia antes? Ótimo, ótimo. É isso mesmo. Dói, mas é bênção. Agora, se você quer ter comunhão com os irmãos verdadeiros, os irmãos da fé, precisa ter comunhão com o Pai e com o Filho. Às vezes, irmãos, nós queremos forçar uma comunhão que não pode existir. E nós queremos forçar, e aquela comunhão não existe, porque não existe aquilo que é comum. Vamos dar um exemplo aqui mais do que exagerado, né? Satanás. Quer ter comunhão com ele? Óbvio que não. Dá para ter comunhão com ele? Também não. Se ele está aqui sentado, você não tem comunhão com ele. Ele está aqui, mas não tem comunhão com ele. Porque ele é totalmente maligno. Da mesma forma, é claro que numa proporção menor,
bem menor. Alguém que não tem Cristo, não tem aquilo que é comum. Não tem o que é comum. A pessoa está ligada em outra coisa. A pessoa, ela está nas trevas. Por isso que não tem comunhão. Por isso que é estranho um crente desejar namorar com um descrente, porque que comunhão vai ter nisso? O que é comum nisso? O que tem a ver nesses dois? Nada. Portanto, quanto mais nós oramos, mais comunhão nós temos. Se nós orarmos e orarmos, a nossa comunhão vai se estreitando. Se nós andarmos na luz, a nossa comunhão vai ficando mais afinada, mais produtiva, mais bonita, mais real, mais verdadeira. Agora você vê o pessoal do mundo, vindo para cá, vi uma casa lá, ouvindo essas músicas de funk, essas coisas. Eu queria ter comunhão com eles, eu queria ter amizade com eles, eu queria estar no meio deles. Então você não quer o Senhor, ou não está querendo o Senhor. Porque se há Cristo no coração, não há comunhão com as trevas. Ou é trevas, ou é luz. A gente evangeliza, a gente demonstra amor. Podemos até falar alguma coisa de sabedoria, mas comunhão não existe mais. Não existe. Lembra quando ia na festa de família? Se você tem uma experiência de não ser crente, aí dava risada das mesmas coisas, tinha os mesmos interesses. Aí você diz, agora acabou tudo, acabou mesmo. Você quer Cristo ou a sua família? Eu falo isso, irmãos, porque às vezes nós podemos esquecer o que Jesus disse em Mateus capítulo 10. Você ama mais o seu cônjuge, a sua mãe, seu pai, filho, qualquer outra pessoa do que a mim? Então não é digno de mim. Eu estou enfatizando para que você saia daqui nesta noite pensando o seguinte: Senhor, eu quero ter comunhão contigo. Eu não quero ter comunhão com o mundo. Eu não tenho mais comunhão com o mundo. Eu não quero ser amigo de todos, popular. Eu não quero mais isso. Eu morri para mim mesmo. Eu morri para essas coisas. Eu não quero ser afetado mais por estas coisas. Eu quero comunhão com o Senhor, assim como Adão tinha antes do pecado. E o meu desejo é que você também, da mocidade, diga que nós possamos ter uma comunhão verdadeira, não só física, presencial, de estar ao lado de alguém ou fazer alguma coisa com alguém, mas essa comunhão mais forte do Espírito Santo. Essa sim é verdadeira. Você já encontrou um crente verdadeiro, profundo? Nem conhecia ele antes. Enfim, não tinha falado com ele, nunca tinha visto essa pessoa. Mas eles já começam a conversar e entrosa bem. Por que teve essa comunhão? Por que aconteceu assim? Porque é comunhão. Nós temos comunhão com o outro lado do mundo, porque é espiritual. Quando nós ouvimos aqui um missionário, é nosso irmão, é nosso amigo, como Paulo disse, é nosso parceiro, é nosso companheiro. Com ele sim eu tenho comunhão. Com ele eu tenho. E quero ter.
O segundo uso da palavra koinonia se refere a esse ato de ter, dar ou receber uma parte de algo, especialmente num grupo ou numa parceria. Então, koinonia é usado também no sentido de oferta, coleta, participação, é a comunhão no auxílio. Então isso significa que, se eu não estou entregando dízimo, se eu não estou entregando oferta, se eu não estou auxiliando alguém que está precisando, eu não tenho comunhão? Não tenho. Está agindo de uma forma contrária à verdadeira comunhão bíblica. Eu provo tudo aqui com texto bíblico. Vamos lá, Romanos 15. Romanos 15, 26. Rafael, leia, por favor. Romanos, capítulo 15, versículo 26. Cadê koinonia aí no texto? Coleta. Veja, um uso diferente da ideia de comunhão. Mas olha só, que é como se você tivesse uma amplitude da palavra koinonia, que um aspecto ali inclui essa questão de coleta, uma koinonia em benefício dos pobres, um auxílio. A comunhão do bolso, a comunhão do auxílio, a comunhão da participação, a comunhão que se importa com o outro que sofre, e ora, e ajuda, participa. Não posso simplesmente pensar o seguinte: o missionário está precisando de ajuda lá no campo, ou o templo precisa ser levantado lá no campo tal, e eu não ajudo, e eu não participo, eu não dou a minha contribuição, e digo, com uma falsa desculpa espiritual, Deus proverá. E aí acontece, o templo é levantado, o missionário é ajudado. E aí eu penso assim, que bom, a igreja tem comunhão. Mas eu não estou tendo. Porque eu estou fora. Quem participou está dentro do círculo da participação, do envolvimento. Mas se eu não contribuir, eu estou fora desse quadrado. Eu estou do lado de fora. Então eu não estou em comunhão. Será que eu estou em comunhão com a igreja? Veja que é muito mais do que nós imaginamos, comunhão. 2 Coríntios 8, 4. Pedir para o Pedro ler, por favor. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 4. Aparece aí a palavra novamente, koinonia. E a palavra assistência, serviço, diaconia. Está aí também no texto. Olha a aplicação da palavra. Eu quero diaconar, eu quero servir, eu quero auxiliar, eu quero ter comunhão. Então eu quero ajudar os irmãos, eu quero saber o que está precisando. Eu quero me envolver, eu quero participar, eu quero fazer alguma coisa.
não participar, assistir o trabalho, é uma coisa deprimente, irmãos, em termos de vida cristã. Eu estou assistindo as coisas acontecendo assim, mas eu não estou participando, não faço nada. Vamos mudar isso. Quero ter comunhão, quero fazer, quero participar. Eis-me aqui, Senhor, e eis-me aqui, irmãos. O crente não fica fugindo. O crente é aquele que se envolve, é aquele que está junto, está operando junto, está em comunhão, ou seja, está em serviço, no labor, assistência. Ele se envolve, ele está ali. Comunhão. Vamos lá para Filipenses, caminhando para o fim já. É chamada a carta da alegria. Realmente aparece várias vezes a palavra alegria aqui. Mas essa alegria tinha como uma das finalidades corrigir a falta de amor na igreja. Tinha uma discórdia aqui, uma discórdia ali, uma separação, um grupo, essas coisas estavam acontecendo lá em Filipos. Vamos ver lá em Filipenses capítulo 2. Versículo 1 a 11. Se existe alguma exortação em Cristo, esse sim não é aquele sim de dúvida, é uma vez que nós estamos falando disso, há exortação, há encorajamento em Cristo. Cristo nos salvou, Cristo nos libertou, Cristo é o alimento da nossa alma. Isso é encorajamento. Alguma consolação de amor. Conforto do amor. A bênção do amor. A tranquilidade do amor. O fruto do amor. E olha agora, alguma comunhão do Espírito. Fica aí. Comunhão do Espírito. Aqui, irmãos, tanto na Almeida atualizada quanto a nova Almeida, o E está maiúsculo, não é? Espírito. Ou seja, Espírito Santo. Então não está falando o texto não está enfatizando que é uma comunhão assim, da alma. Está falando aqui nesse texto que é uma comunhão que o Espírito Santo produz, sustenta, fortalece. A nossa comunhão, então, não é uma comunhão social. É uma comunhão espiritual, do Espírito. Então, olha só. Então nós não vamos ficar juntos? Não, se tem essa comunhão do Espírito, nós temos a comunhão presencial. Nós temos o desejo de estarmos juntos. O apóstolo João diz, olha, eu não queria mais escrever com tinta, pena, porque eu espero muito ver vocês. Agora, a comunhão ela é primeiro do Espírito, para depois ser essa comunhão do encontro. Não é o encontro o fator comunhão, ou que produz comunhão.
é o Espírito. A comunhão é do Espírito. O Espírito é a vida, o Espírito é o selo, o Espírito é o Senhor, o penhor, o Espírito é o fruto, o Espírito é o que dá a direção, o Espírito é o que dá testemunho, o Espírito é o que intercede por nós. Se alguém não tem o Espírito, não é do Senhor e não tem comunhão com a igreja. Pode ser uma pessoa simpática, alegre, vibrante, que gosta de conversar, que gosta de interagir, mas não tem comunhão com a igreja, se ainda não tem o Espírito. Os irmãos estão vendo a profundidade da questão da comunhão, da ideia koinonia? Essa comunhão é aquela comunhão que encoraja o outro a viver para Cristo, viver com Cristo. Uma vez lá atrás, um jovem me mandou uma foto. Eles estavam jogando assim online. Esses jogos online, acho que era de tiro, nem sei direito o que era aquilo. Ele falou assim, olha como é bom ter comunhão. Aquilo não é comunhão, é um jogo. Não é nem certo, nem errado. Agora, não é a koinonia, irmãos. Estou querendo dizer para os irmãos o seguinte: a gente tem que aprofundar a nossa ideia de comunhão bíblica, comunhão espiritual. Vamos jogar futebol porque é comunhão. Nada contra jogar futebol, joga, faz bem, etc. Agora, não é isso que vai trazer comunhão, e isso não é comunhão. Faz bem, é saudável, é bom. Se nós temos comunhão espiritual, comunhão em Cristo, nós temos o desejo de estarmos juntos. E fazemos programações, atividades, e não somente o culto, mas encontros, mas porque já tem comunhão. A comunhão, então, é espiritual. Se há profundo afeto, ficou um pouco mais simples aqui a tradução, mas é a mesma ideia do que os irmãos têm na ARA. Profundo afeto. Aqui, irmãos, está falando das entranhas no grego. As partes interiores, aqueles sentimentos profundos, ternos. Quando você realmente quer bem o outro, quer o melhor para o outro, e tem esses sentimentos assim quase que borbulhando dentro de você. A comunhão do Espírito Santo, que traz encorajamento, que traz consolo, que tem afetos e sentimentos de compaixão, ou seja, é misericordiosa. Essa é a comunhão do amor, é a comunhão que tem uma boa disposição para o outro, não é a comunhão que briguenta, aquela comunhão de facção, de destruição. Então não tem comunhão, é uma coisa diferente da outra. Nosso amor tem que ser esse amor entranhável, das entranhas, misericordioso, pleno. O mesmo modo de pensar, o mesmo amor, sejais unidos de alma, mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Então quer ter comunhão, mas se acha. Se considera superior, todos os outros são pecadores. Ele é melhor. E vive no interesse pessoal, egoísta, mesquinho, voltado para si. Que procura glória humana, que é a vanglória, ou seja, glória vã.
Considera o outro superior, desce. Desce. Para que o Senhor se agrade da sua vida. E para que tenha comunhão com o outro. Sabe por que algumas pessoas não se veem assim, nessa liberdade da comunhão espiritual? Porque ela pensa o seguinte: eu não posso conviver com as pessoas. Eu não quero conviver com os pecadores. Isso é terrível. Ah, mas fez isso e fez aquilo. Então vai ajudar, irmão. Vai ajudar. Vai orar. Participa. Se acha superior? Olha só o versículo 4. Não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Aqui a NA ficou bem mais simples e falou a mesma coisa. Aí nós olhamos para Jesus, abriu mão da sua glória, ele não se apegou ao fato de ser Deus, se humilhou, se encarnou, se fez servo e morreu na cruz. Você quer ter comunhão com os irmãos? Precisa ter humildade, mais humildade. Você quer ter comunhão com os irmãos? Você precisa se interessar pelos irmãos. Como Jesus se interessou por nós, por assim dizer, apesar de nós. E aí sim, o Pai o exaltou, lhe deu o nome que está acima de todo nome, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O apóstolo Paulo diz nessa carta: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas por que seria lucro? Olha só. Eu tenho o desejo de partir e estar com Cristo. Não é simplesmente morrer para sair desse lugar. É estar com Cristo. É voltar a ter a comunhão do Éden. A comunhão do deleite, a comunhão do prazer em Deus, a vida de Deus em nós. Às vezes não tem comunhão com os irmãos, sabe por quê? Porque não tem comunhão verdadeira com Deus. A nossa comunhão com o Senhor foi afetada pelo pecado e é afetada pela nossa própria vida. Nós precisamos ter mais comunhão com Deus. Viver com Deus, andar com Deus. Uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Uma só alma. Olha o tamanho da união. Olha o tamanho da nossa comunhão em Cristo Jesus. Nós lutaremos juntos pela fé evangélica, ou seja, a fé do Evangelho, se nós tivermos essa união, este amor, essa comunhão. Amado irmão, perdoa. Às vezes deixa para lá, esquece. Continua. Porque para termos esta comunhão, certamente seremos machucados em muitas coisas. Mas vamos ter comunhão, vamos perdoar, vamos renunciar, vamos caminhar. A Bíblia diz em Provérbios: o solitário busca os seus próprios interesses e vai contra a verdadeira sabedoria. Sabe por quê? É mais fácil viver sozinho e isolado. Vai se preocupar com o quê? Então é mais fácil ficar na minha. Pessoas falam assim: eu gosto de ficar na minha. É porque é egoísta, porque não quer servir, não quer ter trabalho. Essa é a verdade. É isso que Provérbios está dizendo. Deus nos criou, irmãos, de uma forma assim, interativa, social, para
pessoa, para a esposa, para filho, pai, mãe, irmão, amigo, todos os relacionamentos, a pessoa às vezes vai se fechando por causa de uma frustração, por causa de uma coisa aqui, ali ela vai se fechando, vai se enclausurando, e ela vai perdendo assim os seus relacionamentos, e a vida azeda, a vida fica ruim, a vida fica chata e sem serviço, porque a pessoa vai se fechando, vai mirrando, por assim dizer. Esse não é o propósito de Deus. O apóstolo Paulo, no final da sua vida, a última carta que ele escreveu, ele disse para Timóteo: Timóteo, procura vir ter comigo depressa, porque todos me abandonaram. Este me fez mal, este me abandonou, foi para outro lugar, esse foi contra o meu depoimento. Mas, irmão, Paulo está ali sozinho, abandonado, preso, numa prisão mais insalubre do que a outra, com frio até, por isso que ele pede uma capa. E ele diz que Deus perdoe Alexandre, aquele homem que havia causado muitos males para ele. Paulo, o velho maduro, experiente, perdoador, intercessor, pregador, mas ele chama o seu amigo: Timóteo, eu estou precisando de você. Procura vir ter comigo depressa, antes do inverno. O inverno poderia ser tão cruel no lugar que Paulo estava lá, que ele poderia até morrer. Algumas pessoas morriam de frio. Como morre de frio nas ruas de São Paulo? E a pessoa passa tanto frio, às vezes morre até do coração, essas coisas. Portanto, tenha comunhão com o Senhor. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, é uma comunhão perfeita e eterna entre eles. A nossa comunhão espiritual reflete a comunhão trinitária. Há uma comunhão perfeita de ser e de propósito entre eles. Por isso que Jesus disse: Pai, que eles sejam um como nós somos. Se tiver faltando devocional na nossa vida, Bíblia e oração, a gente não encaixa na igreja. A gente não consegue ter comunhão com a igreja. Porque esta comunhão vem da vida espiritual. Agora, quando nós temos essa comunhão espiritual, assim como a Trindade tem, aí nós temos essa comunhão que é sobrenatural e frutífera. Aí nós estaremos juntos, nós seremos felizes juntos, nós estaremos assim unidos em várias atividades, estaremos lado a lado, vamos lutar, vamos batalhar, vamos sorrir, mas como fruto da comunhão espiritual e não como a causa. Que Deus assim nos ajude. Amém. Vamos orar, depois eu levanto aqui se alguém tem alguma pergunta. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Queremos comunhão, comunhão verdadeira, sincera, bíblica, espiritual do Teu Espírito Santo, Senhor. Queremos comunhão contigo. Queremos te conhecer, Pai. Queremos ter este relacionamento. Queremos, Pai, esta proximidade, essa intimidade. E que isto também possa frutificar aqui, Senhor, na vida da igreja, uns com os outros. Jesus disse: amai-vos uns aos outros como eu amei, eu vos amei. Fortalece, Pai, a nossa comunhão. Fortalece, Senhor, os nossos laços. Fortalece, Senhor, a vida comunitária da igreja.
Faz-nos um, Senhor, em Ti mesmo. Que o nosso coração perdoe, que o nosso coração possa negar a si mesmo, que o nosso coração esteja disposto a caminhar mais uma milha, ajudar, auxiliar. Concede-nos, Senhor, a humildade do Teu Filho Jesus Cristo, que se entregou ao outro, que amou seus discípulos, que amou seus amigos, chamou eles de irmãos. Tem misericórdia de nós, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Alguma pergunta, irmãos? Sobre o que foi falado?